Pessoal, o SQL Injection é um ataque cibernético antigo. Eu, sinceramente, faz muito tempo que eu não ouço falar de ataques SQL Injection bem-sucedidos. Imaginei que praticamente ele havia sido deixado de lado pelos cybercriminosos, mas não é o caso, certo? Hoje eu recebi notícias de 3 grandes empresas que caíram em ataques do tipo SQL Injection. Vocês vão verificar que é um ataque bem fácil de ser perpetrado, mas é extremamente simples de ser defendido. Então, a mim causou estranheza essas empresas terem caído nesse golpe, por assim dizer. Bem, a que se deve isso? Eu não sei. Com certeza eu não sei, mas eu acho que é um ataque tão simples que o pessoal acaba não cuidando adequadamente. Mesmo as instituições de ensino de computação acabam nem passando por isso, os estudantes acabam nem vendo e acontece que os cybercriminosos não deixam passar, perfeito? Eles vão tentar todas as possibilidades, inclusive o bom e velho SQL Injection. Eu vou explicar nesse vídeo exatamente o que é o SQL Injection. Eu acredito que a maioria já sabe. Eu já tratei desse tema em outros vídeos, mas agora eu vou falar com um pouco mais de detalhamento. Eu vou dar até um exemplo de SQL Injection aqui, tá certo? Então vamos lá, como é que a gente inicia? O SQL Injection, como o próprio nome já diz, é uma injeção de SQL, uma injeção de código SQL. No SQL Injection eu tenho um formulário que deve ser preenchido com informações específicas e ao invés de entrar com essas informações, eu entro com o código SQL. Esse código SQL é mesclado com a instrução SQL que está por trás desse formulário, passando o controle da aplicação para o cybercriminoso. Vamos dar um exemplo de como é que isso funciona. No exemplo que eu vou apresentar agora, a gente vai seguir essa linha do formulário. Eu vou mostrar como é que ocorre o SQL Injection e como é que o cybercriminoso consegue realizar o ataque. Vamos lá então. Vamos olhar aqui, olha aqui no quadro. Supondo que eu tenha este formulário, um formulário bem comum para acesso a qualquer sistema, onde eu preciso inserir usuário e senha. Normalmente isso aqui poderia funcionar assim. Vamos dizer, eu insiro um usuário, por exemplo, Paulo, e uma senha ABC, certo? E clico Enter, tá bem? Faço isso e dou Enter. O que vai acontecer? O sistema vai realizar uma pesquisa na base de dados e tentar encontrar o Paulo com essa senha, certo? Pode ser feito algo desse tipo. Eu vou escrever o comando SQL aqui que realiza esse acesso. Ele pode fazer assim, select, asterisco, quer dizer que eu quero todas as informações da tabela, select asterisco, from, tab user, né, tabela de usuários, certo? Where, agora sim, a cláusula where, para eu discriminar que informação eu quero, certo? Where usuário é igual a Paulo, perfeito? Tá aqui o Paulo. Vamos lá. Mas não é suficiente, eu preciso da senha, certo? And, vou fazer aqui, and, senha é igual a ABC. Ok. Se essa tabela de usuários contiver Paulo com senha ABC, esse comando SQL vai me trazer as informações, certo? E vai permitir a sequência dos procedimentos aqui. É isso que vai acontecer. Então aqui eu vou dizer o seguinte, aqui está sem SQL Injection. Eu vou escrever aqui, ó. Sem SQL Injection, tá certo? Então é o comando certo. Vamos lá. Agora eu vou fazer aqui o mesmo comando, mas com SQL Injection. Vou mostrar como é que eu insiro SQL de tal forma que, sem saber
de um usuário chamado Paulo ou da senha desse usuário, eu consigo acessar a tabela Tab User. Vamos lá, eu vou fazer, tem outra cor, vou fazer em azul aqui para ficar mais claro. Vamos lá. Então vamos começar o comando. Antes de começar o comando, vamos ver o que eu vou inserir aqui. Supondo, eu vou colocar aqui do lado, ó. Vou abrir esse formulário aqui. Certo? Então aqui, sem SQL Injection. E aqui, com SQL Injection. Tá bem? O que eu vou inserir no local de Paulo? Daqui a pouco vocês vão entender. Mas no local de Paulo, eu vou colocar em azul. Eu vou inserir o seguinte. OR. Certo? OR. 1 igual a 1. Certo? Ponto e vírgula. Barra. Asterisco. Veja, vocês vão ver o que vai acontecer. Eu inseri isso aqui onde eu deveria inserir o nome. Eu inseri isso onde eu deveria inserir o nome do usuário, certo? No lugar de senha, eu vou colocar simplesmente isso aqui. Asterisco, barra e 2 tracinhos. Tá bem? Agora, vamos refazer esse comando SQL, esse select aqui, essa consulta, substituindo o Paulo por isso e o ABC por isso, porque é exatamente o que o sistema vai fazer, tá bem? Vamos ver o que acontece. Eu vou fazer isso aqui em vermelho. Vamos lá. Vai ficar assim, ó. Select, asterisco, from, Tab User, certo? Where usuário, agora começa, hein? Usuário igual. Olha, a primeira coisa que eu tenho aqui, eu vou colocar o usuário, ele vai ser igual a alguma coisa que está entre apóstrofe. Então esse apóstrofe entra. E aí eu começo o que está aqui. Olha, outro apóstrofe, que é o meu. OR 1 igual a 1. Ponto e vírgula, barra, asterisco e fechando esse carinha aqui, esse primeiro apóstrofe, certo? Olha o que ele fez aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso. Where usuário igual a isso aqui, que é nada. Ou 1 igual a 1. Mas 1 é sempre igual a 1. Então vai passar sempre aqui, certo? Ponto e vírgula, termina a linha. Isso aqui é comentário. Daqui para frente é comentário. Eu tenho que resolver só um problema, porque eu tenho esse apóstrofe no final aqui, certo? Isso poderia me complicar. Mas o que eu fiz? Eu coloquei isso aqui, ó. Então vamos continuar o comando? Olha o comando como é que continua. Esse aqui fechou aqui, né? Então eu estou aqui, end, certo? End, senha. Isso aqui está tudo comentado, hein? Dá para ver, eu tenho aqui, está comentado aqui. End senha igual, abro de novo, que está lá, ABC. No lugar de ABC eu coloco aquilo, olha só. Asterisco, barrado. O que eu fiz aqui? Isso aqui, com isso aqui fecha, ou seja, estou comentando daqui até aqui. Isso ele não entende, é nada. Perfeito, é comentário, certo? Mas o problema é, como eu disse para vocês, eu ainda tenho esse apóstrofe, que se ele entrasse aqui, ele dá erro nessa instrução e o cybercriminoso não ia ter êxito. Mas o que eu fiz? Eu coloquei esses 2 tracinhos. Então, esses 2 tracinhos depois está aqui. Isso aqui significa que eu comento o que está na frente. Isso virou comentário, isso se tornou um comentário também. O que vai acontecer nesse acesso aqui que eu vou colocar aqui? Com SQL Injection. O que vai acontecer aqui, pessoal? Ora, eu vou conseguir acessar a tabela Tab User, certo? Eu vou conseguir acessar a tabela Tab User e entender totalmente o conteúdo de Tab User, porque o que aconteceu? Eu estou select asterisco from Tab User, where 1 igual a 1, 1 é sempre igual a 1, só isso, porque o resto é tudo comentário, certo? Ou seja,
uma transação que era para fazer a checagem de usuário e senha, eu inseri SQL e consegui acessar sem fazer essa checagem. Olha que ataque simples. SQL Injection, vamos dizer assim, qualquer estudante do primeiro ano de computação e tecnologia sabe. SQL Injection é muito simples, certo? Mas por outro lado também é simples defender, correto? Isso aqui não poderia estar dessa forma. Isso aqui não poderia estar dessa forma, absolutamente. Esses campos não poderiam vir direto para a consulta. É esse o caso. Eu tinha que checar eles aqui nos formulários. Antes de passar para o SQL, eu tenho que verificar o que está aqui dentro. Aqui tem de haver regras para a inclusão de informações nesses formulários. Sem isso, eu vou estar sujeito a esse tipo de ataque, extremamente simples, mas poderoso, porque ele me passou o acesso de tab user. Tem cabimento isso? Eu posso vir aqui na frente e incluir aqui delete tab user, porque eu estou com acesso. Delete as linhas que me interessam de tab user. Isso não precisava ser tab user, podia ser uma tabela de saldos. Eu poderia incrementar meu saldo. Vocês percebem o quanto é perigoso isso? Mas, espera um pouquinho, só que faltou a luz aqui. Da mesma forma que é perigoso, é muito simples se proteger desse perigo. Então, eu acredito que nos dias atuais não tem muito cabimento ser atacado, muito mais que ser atacado, vamos dizer assim, ser prejudicado por um ataque do tipo SQL Injection. Bem, eu acho que ficou bastante claro aqui. Depois dessa não dá para ninguém mais cair em SQL Injection, tá bem? Com alguma dúvida, deixe nos comentários, aí eu respondo rapidamente. Se você tiver algum comentário sobre SQL Injection, tiver um caso para contar para a gente, também deixa aí que eu vou colocar aqui. Até a próxima, pessoal!